É, muitos quando escutam falar de Jonas já, nossa, vou sair correndo, vou fugir, não quero ouvir essa palavra. Mas Deus é fiel. E Ele vai falar conosco de maneira diferente nessa tarde. Amém? Jonas 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Segundo, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Diz assim, no 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. O 4 diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma grande tempestade violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. O 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tomar mais leve o navio. O 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode? Aí, dormindo, levanta-se. Clama ao teu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. O 7. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. O 8. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? O que povo você pertence? E ele respondeu: Sou Deus, sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. O 10. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhe tinha dito. O 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que por minha causa está violenta a tempestade. Caiu sobre vocês. O 13. Ao invés disso, os homens se enfureceram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. O 14. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nos suplicamos, não nos deixe morrer, porque tiramos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e esse se acalmou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios, fazendo-lhes voto. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Até aqui. Então, essa palavra de Jonas, que Deus colocou em nosso coração nessa tarde, como uma pessoa pensa que pode fugir da presença do Senhor, né? Engana-se, né? Porque ninguém foge da presença do Senhor. Mas me fala uma coisa, por que Jonas fugiu da presença do Senhor? Jonas era um profeta.
Porque Jonas, ao invés de Jonas ir para Nínive, Jonas resolveu pegar um barco e ir para Tarsis. Olhando assim, pesquisando as histórias, deu para ver que Jonas fugiu porque Jonas tinha medo da misericórdia de Deus. Por isso que Jonas fugiu. Porque Jonas não queria ver a misericórdia de Deus na vida desse povo, dos ninivitas. Por quê? Porque Jonas conhecia esse povo desde a infância. Jonas, durante a sua infância, presenciou várias vezes. Ao longo de 30 anos, Jonas presenciou 14 vezes o ataque dos assírios contra o povo dele. E eles tinham e esse povo era muito cruel. Os ninivitas, eles eram muito cruel. Eles pegavam crianças e jogavam no rio viva do abismo. Estudando mais a história, se aprofundando mais, eu encontrei o quê? Que Jonas tinha algo no seu coração contra esse povo de Ninivite, os ninivites. Por quê? Porque Jonas guardava mágoa no seu coração. Porque durante a sua infância toda, Jonas fugia. Por que Jonas fugia? De medo. Porque esse povo, quando o povo entrava em Israel, os assírios, quando eles entravam para atacar Israel, o que eles faziam? Sabe o que eles faziam? Primeiro, eles atacavam os templos. Eles atacavam o templo. E depois, olha a estratégia desse povo, dos ninivitas. Como eles eram maus. Então, Jonas, ao longo da sua vida toda, presenciou isso. Se aprofundando mais ainda, quando eles atacavam o povo hebreu, eles atacavam primeiro o templo, e depois eles atacavam o rei, e por último, eles iam atrás dos profetas. Há relato, olha só, há relato que o profeta Isaías, ele foi morto pelos ninivitas, pelos assírios. Há relatos que Isaías foi morto com uma serra, pegaram a perna dele, abriram e partiram ele no meio. Há relatos também que o pai de Jonas também foi morto pelos assírios. Agora, voltando para a história, o que é que esse Jonas presenciou a sua vida inteira? Agora Jonas, quando Jonas foi chamado novamente foi chamado por Deus, Jonas, ele estava tranquilo. Era um momento que Israel estava tranquilo, o rei, estava tudo certinho. Mas o nosso Deus, ele tem maneiras de tratar. Nosso Deus, ele tem maneiras. Imagine só, Deus conhecia Jonas, Deus sabia tudo que Jonas sofria, tudo que Jonas sofreu, Deus sabia. Deus falou, eu preciso trabalhar na vida de Jonas. Vou mandar ele para Nínive. A Bíblia fala que a Síria era a capital. Nínive era a capital da Síria. Então, o que acontece? Ali era tão longe Nínive, que Jonas ia demorar praticamente quase um ano para chegar até Nínive. O que Jonas falou? Eu não vou, não. De jeito nenhum eu não vou. Agora, olha o nosso Deus. Vamos trazer para a história. Eu quero que vocês vejam aqui, na palavra, algumas coisas eu consegui trazer para a palavra. Eu quero que vocês vejam em 2 Reis 14, 25, fala que o pai de Jonas era profeta. Tá entendendo, Amitai?
Então, Jonas cresceu numa família de profeta. Jonas cresceu praticamente dentro da igreja, ou seja, né, nasceu já cristão. Mas Deus falou, eu preciso trabalhar na vida de Jonas. Quantas pessoas estão assim como Jonas? Um cristão. Jonas vivia igual estava a igreja de Efésios. Jonas era um crente que acabou o amor. Jonas não se preocupava com mais nada. Ele era um profeta que ele era usado aonde ele queria. Quantos crentes não estão assim, sendo usado aonde quer? Vai pregar aonde quer, para quem quer. E Jonas estava assim, igual a igreja de Efésios, é uma igreja que perdeu o amor. São cristãos de aparência. Mas Deus queria tratar com Jonas, porque Deus só não queria salvar a cidade de Nínive, mas Deus queria salvar o Jonas, porque Deus sabia que aquele rancor estava lá corroendo Jonas. Aquele rancor estava acabando com Jonas. Imagine um profeta, vamos falar na qualidade de um pastor. Imagine, gente, Jonas, um pastor, ter uma atitude dessa, ficar com o coração trancado, ficar com o coração duro, mas mesmo assim, Deus usou. Mesmo assim, Deus usou. O que Deus vai falar com a gente muito nesse capítulo? Porque nós temos que ser como Deus. Nós olhamos uma pessoa e falamos, essa pessoa não é batizada, então ela não serve. Ela não pode fazer isso ou aquilo. Essa pessoa, ela não pode ser usada nas mãos de Deus, porque ela tem algo no seu coração. Ou essa pessoa não pode fazer isso na obra, por causa daquilo, aquilo outro. Agora, gente, olha para mim. Deus sabia que Jonas tinha um ódio mortal desse povo. Tinha mágoa, rancor desse povo. Mesmo assim, Deus falou, Jonas, vai para Nínive, que eu preciso pregar ao povo que a maldade desse povo subiu, chegou até mim. Esse Deus, ele nos ensina. Quanto mais a gente se aproxima das Escrituras, quanto mais a gente lê a palavra, mais nós ficamos admirados como Deus trabalha, como Deus trata as pessoas, porque Deus conhece o profundo. Deus conhece o profundo e Deus vai lá mexer na ferida. Aquele povo, ele era tão ruim que eles pegavam as peles das pessoas e arrancavam. A pele das pessoas eles arrancavam, a maldade deles era muito. Existem pessoas que têm muita maldade no coração. Mesmo assim, Deus não nos abandonou. Deus não abandonou esse povo. Deus não esqueceu desse povo. E Naum 3 diz assim, o livro de Naum relata Nínive praticamente todo. Então, em Naum 3 diz assim, ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo suas vítimas. E Naum 3, versículo 1. E no 19, Naum 3,19 diz assim, não há cura para suas chagas, sua ferida é mortal. Quem ouve notícias ao seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu a sua maldade sem limites? Era uma terra
que tinha muita crueldade, maldade, tudo que você imaginar de um povo ruim estava lá. Estava lá na Nínive. Então Deus, ele falou para Jonas, vai lá, Jonas, vai lá. No versículo 1, Deus falou para Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus, por mais que a pessoa, você fala para a pessoa, essa pessoa não vale nada, essa pessoa não vale o pão que come. Essa pessoa, às vezes, nós achamos que os nossos inimigos são inimigos de Deus também. Mas Deus não tem inimigos. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Nós, sempre que alguma pessoa nos faz mal, nós falamos assim, Deus vai fazer justiça. Deus está vendo. Essa pessoa vai pagar o que eles estão fazendo. Mas pensa comigo, a maneira com que falamos é a maneira, tipo assim, Deus castiga eles. Deus são meus inimigos, fizeram eu sofrer. Deus castiga esse povo. Mas os nossos inimigos não são inimigos de Deus. E por isso que Deus falou para Jonas, você vai. Porque Deus não só queria salvar os ninivitas, mas Deus queria salvar Jonas. Porque assim como Jonas, existem muitos profetas, muitas pessoas na igreja que estão mortas dentro da igreja, com rancor no coração. Muitos pastores, muitos profetas estão na igreja, mas estão mortos. Por que estão mortos? Porque o seu coração tem rancor, tem maldade, não consegue perdoar. E Deus não quer pessoas assim. Por isso que eu falo, Deus conhece o nosso coração. E se Ele tiver que tratar o meu coração, que tratar o seu coração, Ele sabe como fazer. Ele sabe como preparar o momento para nos curar, porque é isso que ele queria para Jonas. Queria mandar Jonas fazer a obra. Muitas vezes estamos com ferida no coração, achamos que Deus não vai usar, mas Deus nos usa, porque Deus quer nos tratar, nos libertar. Porque quando pregamos a palavra, nos libertamos também. Quando pregamos a palavra, pregamos para nós também. E Deus falou, vamos, filho. Você é meu profeta. Eu preciso te usar para te libertar. Deus precisa nos usar para nos libertar cada dia. Então, no 3, diz assim. No 3 diz assim, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Tarsis ficava muito longe, ficava perto da Espanha. Era tão longe que demoraria era tão longe que ia demorar quase um ano para Jonas chegar em Tarsis. Mas ele queria fugir para bem longe mesmo. Ele não queria mais saber. Ele não queria mais saber de pregar. Ele falou, não, para mim não dá mais. Para mim não dá. Eu estava lá, tranquila, bem acomodado, já na paz. Já guerreei muito. E agora Deus me manda para lá novamente. Não, para mim não dá.
Ele foi para uma cidade aonde ninguém tinha falado de Deus. Porque aqui Isaías relata, Isaías 66:19, eu vou ler para vocês, relata que essa cidade aonde ele foi se esconder, Tarsis, era uma cidade esquecida. Era uma cidade tão distante que olha que fala Isaías. Isaías 66:19. Estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios, aos lídios, famosos frecheiros, a Tubal e a Grécia, as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim, não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Deus queria mandar e falou que ia mandar profetas para lá. Então Jonas falou, é para lá que eu vou. Porque eu vou para Tarsis, uma cidade muito longe. Lá eu não vou querer saber de nada. Lá eu não vou querer saber mais da obra, não vou querer saber mais dos crentes, dos irmãos, não vou querer mais saber de nada. E ele fugiu, ou pensou que fugiu da presença do Senhor. Quantas pessoas não pensam que porque ela saiu da igreja, ela fugiu da presença do Senhor? Quantas pessoas, porque nunca ouviu falar de Deus, pensa que foge das coisas de Deus? Quantas pessoas estão em casa? Sabe que tem o chamado de Deus, mas estão em casa. Estão em casa pensando que está fugindo da presença do Senhor. Mas não se esqueça, assim como Jonas nasceu pastor, Jonas nasceu profeta. Se você também tem o chamado de Jonas, pode ter certeza que você não fugirá da presença do Senhor. Por mais distante que você pensa que está, Deus te vê, Deus te ouve e Deus te chama. Porque as pessoas pensam, eu estou longe dos irmãos, não quero saber, bloqueia todo mundo no Facebook. Mas Deus te ama. Você pode ter cortado as suas relações, sua relação com todo mundo, mas com Deus não tem como. Não tem como você cortar. Não tem como você cortar sua relação com Deus, porque Ele é o teu Criador e Ele te ama. E Ele vai cumprir o propósito da sua vida. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Por mais que você fuja, por mais que você não quer mais saber, Ele te enxerga, Ele te vê, Ele vê você na sua depressão. Ele fala, deixa Ele. Até quando Ele vai fugir? Até quando? Até quando Ele vai fugir da presença? Até quando? Porque nosso Deus, da presença do nosso Deus, ninguém foge. Salmo 139 diz, para onde fugirei da tua presença? Para onde? Se você fazer uma cama no abismo, lá Ele está. Ele está. Ele está em todos os lugares, porque Ele nos ama. Então você, assim como Jonas, é um escolhido, é uma pessoa que Deus escolheu para fazer a obra, é uma pessoa que Deus colocou os olhos. Quantas pessoas já não falou para você que você vai ser uma pastora e você colocou
isso dentro de uma gaveta. Quantas pessoas não te chamou já de pastor? E você virou as costas e não quis saber. Mas Deus quer saber. Deus sabe e te conhece. Deus te conhece. Quantas vezes você não foi ungido? Quantas igrejas você não visitou? E Deus falou, eu tenho uma obra na sua vida. E Deus tem. E Deus tem. E Ele vai cumprir. Não adianta você fugir. Porque a obra de Deus vai se realizar na sua vida. Pode fugir, mas não da presença de Deus. E Jonas pensou, né? Jonas pensou que podia fugir. Mas da presença de Deus, ninguém pode fugir. O 4 diz assim: Ó Senhor, porém fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. O 5. Todos os marinheiros ficaram com medo. Cada um clamava a seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para poder aliviar um pouco o navio. Até quando? Até quando vamos perder as coisas? Até quando você vai permitir que o diabo jogue suas coisas no mar? Que o diabo destrua seu relacionamento? Até quando você vai deixar que o diabo destrua seu casamento? A gente nem percebe. A gente nem percebe, mas ele entra para destruir o casamento. Primeira coisa, quando uma pessoa sai da presença do Senhor, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo cada vez mais. Até quando? Você vai perder mais o quê? Mais o quê você quer perder? Longe da presença. Mais o quê? Casamento? Seu casamento foi constituído por Deus. E acabou. Longe da presença. Não tem relacionamento que resista. Longe da presença existe cobranças, existem desconfiança. Não há tolerância, não há paciência dentro de um casamento que não tem Deus. Dentro de um casamento que não tem Deus, tem muitas brigas. Dentro de um lar que não tem Deus, tem muita dor. Até quando? O que mais? O que mais você vai querer perder? O que mais você vai querer perder? Seu título? Seu título de pastora? Seu título de pastor já perdeu? Sua fama de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de um líder, de um homem abençoado, de um homem trabalhador, de uma mulher abençoada. O que mais? O que mais você quer perder? Já perdeu? Já jogou tudo no mar? Que o diabo, ele não pede permissão para entrar em nossas vidas. Ele entra, nos tira tudo. Nos afasta das pessoas que nos amam. O diabo entra em relacionamento que está firmado.
que estava firmado em Deus. O que mais vamos jogar? O que mais vamos jogar no mar? O que mais? Porque aqui a tempestade não parou. A tempestade está cada vez mais violenta. Mas notem que essa tempestade foi permissão de Deus para sacudir Jonas. Então essa tempestade que está na sua vida é para te sacudir. Acorda. Acorda. O que mais você vai querer perder? A tempestade, ela tá. Talvez você não está sentindo tanto, mas a tempestade tá. Permissão de Deus. O que mais? O que mais? Vamos jogar para acalmar a tempestade em nossas vidas. Só existe um segredo. O segredo é que Deus te chama. O segredo é que você se apresente diante de Deus. Fala, Senhor, cansei de sofrer. Senhor, acalma essa tempestade. Senhor, acalma essa tempestade na minha vida. Porque no momento que vier o arrependimento em nossas vidas, o Senhor está pronto para trazer um grande sol em nossas vidas. Amém? Então, o versículo 5, né? Enquanto isso, não, o 6, né? Que eu vou ler agora. O capitão dirigia-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas estava dormindo. Com tudo essa tempestade que estava no barco, o capitão já tinha jogado tudo para o navio ficar mais leve e a tempestade não cessava. E Jonas estava dormindo. Jonas estava dormindo. Sabe aonde que Jonas estava? No porão. Jonas estava dormindo porque ele não estava nem aí. Ele não queria mais. Ele não queria mais saber de nada. Estava dormindo, sossegado, enquanto pessoas perecendo. Quantas pessoas precisam de você? Quantas pessoas precisam de você e você está no sono profundo? Assim como Deus chamou Jonas para essa missão, Deus também te chama para uma missão importante. E nós estamos dormindo num porão embolorado. Dormindo no porão. Porão é lugar de coisas que não vão usar mais. Porão é lugar de coisas que está desvalorizado. Porão não é o seu lugar. Porão é lugar das pessoas que Deus não escolheu. Porão é lugar daquelas pessoas que não quer realmente mais saber de nada. Deus não quer que você fique dentro de um porão, meu filho. O porão não é para os crentes. O porão não é para os escolhidos. Porão é escuridão. Porão é lugar de bolor. Porão é lugar de coisas abandonadas. E você não está abandonada.
Você não está abandonado. Talvez a tua família, as pessoas que você ama, te abandonou. Por isso você está descendo cada vez mais pro porão. Mas Deus nunca vai esquecer de você. Deus tem uma obra, Deus tem um plano e Deus te ama muito. Deus amava aquele povo cruel, cheio de maldade no coração. Deus o amor de Deus é incondicional. E nós estamos dormindo acordada. Muitas vezes estamos dormindo acordados. Por quê? Porque não enxergamos que precisamos buscar nossos inimigos, buscar as pessoas. Ah, mas aquela pessoa lá é muito orgulhosa. Aquela pessoa lá, nossa, ela é demais. Aquela família lá são arrogantes. Deus ama os arrogantes. Deus ama os orgulhosos também. Porque nós não vamos tratar um orgulhoso chamando ele de orgulhoso. Nós não vamos tratar uma pessoa soberba chamando ela de soberba. Nós não vamos tratar uma pessoa que tem vícios chamando eles de nóia. Nós não vamos conseguir tratar as prostitutas chamando elas de prostitutas. Mas o nosso Deus sabe como tratar essas pessoas. Mas Deus precisa de mim. Deus precisa de você. Deus precisa que você ajude a obra. Deus precisa nos usar para que nós possamos, através da palavra, libertar muitas pessoas que estão dormindo acordadas. Amém? Deixa eu ver onde eu parei. Os olhos ficam tudo embaçado. Então, eu parei no... Onde que eu parei, meu pai? Por isso, perguntaram, diga, quem é o responsável por essa calamidade? Não, acho que eu parei no 7, desculpa. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Tiraram a sorte, porque Jonas não estava nem aí com nada. Tiraram a sorte para ver o que é que estava acontecendo. E Deus estava lá no sorteio, porque a sorte caiu sobre Jonas. Então, acho que eu estou no 8 agora, desculpa. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você pertence? O 9. E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O Deus verdadeiro. No momento que ele pronunciou que era um adorador do Deus do céu, as coisas já começam a mudar. Porque Deus, até o capitão, até os marinheiros vão todos acreditar no Deus verdadeiro.
através de Jonas. Então, olha o 11 agora. Deixa eu ver onde eu parei, gente. É que o meu óculos embaça, desculpa. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. O 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu o 12. Respondeu ele: peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que está essa violenta tempestade caiu sobre nós. Jonas, ele tinha ciência o tempo inteiro do que estava acontecendo. Ele tinha ciência de que estava fugindo. Ele tinha ciência também que ele era o causador dessa tempestade. Nós temos ciência das coisas que fazemos errado ou das coisas que fazemos certo. Nós temos ciência, assim como Jonas, mas a misericórdia de Deus. Jonas tinha medo da misericórdia de Deus. Vê se pode. Jonas fugiu da presença do Senhor para não ver a misericórdia de Deus sobre o povo de Nínive. Deus, assim como Jesus restaurou os samaritanos. Os samaritanos também havia uma rincha entre o povo judeu e os samaritanos. Porque os samaritanos, deixa eu falar dos samaritanos também, tudo está dentro do texto, vocês vão entender. Os samaritanos também tinham rincha do povo hebreu, sabe por quê? Porque o povo, é uma história longa, mas eu vou contar só um pedacinho. Eles estavam construindo um templo. E os samaritanos queriam ajudar os judeus a formar o templo do Senhor. E os judeus, vocês não são impuros. Vocês são impuros. Vocês não vão ajudar a gente a construir o templo do Senhor, não. Então, os samaritanos começaram a construir também um templo para eles adorar. Então, ficou essa rincha toda. Ficou essa ferida muito grande no coração dos samaritanos, porque os hebreus se achavam muito melhor do que o povo dos samaritanos. É igual Jonas. Jonas se achava muito certinho, muito fiel. Jonas se achava um crente por cima da carne seca. Um crente, um doutor da lei. E Jonas não admitia que Deus ia salvar Nínive. Era igual o povo samaritano. Eles tinham uma mágoa muito grande do povo hebreu. Porque o povo hebreu sempre discriminavam eles. Entenderam? Então, Jesus veio para unir o povo samaritano. Jesus entrou na cidade de Samaria e acabou com isso. É igual Jonas. Jonas não queria acabar com essa divisão. O povo da Síria lá e nós para cá. Mas Deus não quer divisão. Deus não quer divisão. Deus quer unidade. É igual muitas igrejas divididas. Ai, meu Deus é melhor, minha igreja é melhor, a sua é melhor, ou aquela é melhor, eu faço dessa... Deus é unidade. Todos nós estamos adorando Deus vivo. E Deus não gosta de divisão. Por isso que Deus falou, não interessa, eles são um povo mau, um povo cruel, mas você vai para lá, Jonas. Você vai para lá.
pregar para eles que a maldade deles chegou até mim. Amém? Então, ao invés disso, os homens, no 13, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar ficava ainda mais violento. O 14. Então eles chamaram o Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e o mar se acalmou. E o 16. Ao invés disso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício, fazendo-lhes voto. Então, eu vejo aqui que eles começaram a adorar o Deus dos céus, através da vida de Jonas. Então, através da sua vida, tudo que fazemos, tudo que pensamos, nossas atitudes, sempre vai ter alguém para nos espelhar. Então, aqui, o medo de Jonas, toda essa tempestade que aconteceu, serviu para que os marinheiros também começassem a crer no Deus vivo. Tudo está no controle de Deus, das nossas atitudes, das nossas vidas. Você vê que Deus, a história de Jonas começa com raiva no começo e no final, Jonas também fica muito irado. Jonas, ele não aceita. Jonas, olha o 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas, ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E ali, Jonas clamou a misericórdia de Deus. Jonas, ele foi o único profeta que torceu para que a palavra de Deus não tivesse êxito. Olha só como são as coisas. Jonas foi um profeta que não teve muito trabalho para pregar. Por quê? Porque Deus já tinha preparado o coração daquele povo cruel. Já estava escrito. Deus já estava preparando os corações daquele povo. Não, para Deus não existe povo com o coração duro. Deus molece. E eu acredito. E Jonas, Deus tratando Jonas, todo esse tratamento que Deus estava fazendo com Jonas. Jonas foi um profeta que pregou a palavra de Deus, querendo que a palavra não tivesse êxito, mas teve. Mas a palavra de Deus chegou até os ninivitas. A palavra de Deus, mesmo contra Jonas, a palavra chegou. Isso nos dá uma lição. Quantas vezes estamos em casa? Quantas vezes temos que fazer a obra? Ou quantas vezes queremos falar algo para alguém de Deus e nos calamos? Ah, não vou falar não. Ah, não vou fazer isso não. Deus, Ele usa pela misericórdia. Ele usa como Ele usou o profeta. Como Ele usou o profeta. E o profeta ali, dentro do grande peixe. Olha os milagres que Deus faz nesse texto. A história de Jonas fala muito de Deus. Porque Deus queria tratar Jonas. Deus quer nos tratar a todo momento. O nosso interior. Como Deus queria tratar o coração de Jonas. E Jonas está lá dentro do peixe. Num abismo. Está lá na escuridão.
Mas lá ele está clamando. Talvez o seu peixe hoje, talvez o peixe que você se encontra, seja pior que essa baleia que o Jonas estava. Mas você pode clamar. Mas você pode clamar, porque no ventre do peixe Deus ouviu Jonas e vai te ouvir também. Talvez o seu peixe seja a sua separação. Talvez o ventre do seu peixe esteja frio, sozinho, solitário. Talvez você foi abandonado pelo seu marido, abandonada pelo seu marido. Talvez você foi abandonado pela sua esposa. Talvez o ventre do seu peixe é o que você se encontra hoje, querendo fazer algo e não consegue. Talvez o ventre do seu peixe que você se encontra hoje é o desespero de querer que a sua família se liberte. Nós, cada um, nessa tarde, pode estar dentro de um ventre gelado, frio, escuro, mas é ali. Aonde olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontremos saída. É ali. É ali que vamos encontrar uma saída. É ali aonde ninguém mais dá valor para você. É ali que Deus vai te dar valor. É ali no ventre do peixe, aonde você pensa que todo mundo já te esqueceu. É no ventre do peixe, aonde você está desempregado hoje, sem saber o que vai ser quando acabar essa pandemia, sem saber o que vai ser do dia de amanhã. Talvez o ventre do seu peixe hoje seja o seu marido, que não se converte. Está todo dia na igreja, como estava Jonas, religioso. Talvez você esteja com seu marido na igreja, mas ele é um religioso, um acusador. Não tem transformação completa. Mas Deus sabe como tratar ele. Deus sabe como tratar ela. Pode estar longe. Pode tentar fugir. Mas Deus te enxerga. Deus te alcança. Ele te ama. E ele viu Jonas. Ouviu Jonas. Ouviu o seu arrependimento. Ouviu a sua oração. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. E Deus vai te tratar. Porque Ele vai te usar cada vez mais. Por mais que fugimos da presença do Senhor. Mas não vamos escapar do propósito. Porque Ele nos enxerga. Ele nos ouve, Ele nos ama. E no versículo 4, só para você ver como Deus é maravilhoso. E Ele vai terminar o que Ele começou na sua vida. Como Ele começou e terminou na vida de Jonas. Tratando Jonas, usando Jonas para tratá-lo. Então Deus vai nos usar e vai nos tratar. Amém? Até aqui só. Eu fiz essa live à tarde para pegar a maioria das mulheres
que estão em casa nessa pandemia. Vamos orar ao Senhor. Até aqui foi a mensagem que o Senhor passou para mim, passar para vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos sair desse abismo. Vamos orar ao nosso Deus. Nesse ventre do peixe que você se encontra, nessa escuridão que você se encontra, você talvez não encontre a saída, mas Deus é a saída e vai te tirar desse lugar frio para te usar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Vou tocar um louvor. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele tem maneiras de trabalhar em nossas vidas. Eu quero agora orar com vocês nessa tarde. Se você tem fugido da presença de Deus, se você tem negado o seu chamado, se você esqueceu que um dia você foi chamada no ventre da sua mãe, eu quero agora, em nome de Jesus, eu quero agora orar por você, para você ter consciência do seu chamado, para você saber que onde você estiver, com o seu coração triste, doloroso, com o seu coração magoado, Deus vai te visitar. Você vai sentir a presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você que tem fugido do Senhor, tem fugido do seu chamado. Deus te ama. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Lembra que um dia Deus te chamou e te escolheu. Amém? É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, Senhor, para serem usados. Senhor, em nome de Usados Jesus, pelo Senhor Jesus Pai. nesse tempo. Ó Pai querido, Nessa geração. Pai amado, olha, Senhor, nessa tarde. Senhor, visita o coração dessas pessoas, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, Senhor da glória. me conhece. Som do coração, Senhor, dessa pessoa que está triste nessa tarde, Pai. Coração. Senhor, essa pessoa que foi julgada demais, Pai. Transforma-me Senhor, essa pessoa, meu Deus, conforme a tua que sofre palavra. calúnia, Pai, que tem se afastado da sua presença, Pai. Senhor, essa pessoa, Pai, que está abatido, Pai. Senhor, essa pessoa que deixou de ter fé, Pai. Senhor, em nome de Jesus, traz a memória, Espírito Santo. Traz a memória, meu Pai. Traz a memória dessas pessoas, Pai. Quando era usada pelo Senhor, Pai. Senhor, que ela possa lembrar de quantas vezes ela te louvava, Ele te louvava, Pai. Que Ele possa, Senhor, sentir o seu chamado, Pai, nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, teu filho, tua filha, Pai. Visita nessa tarde, Pai. Senhor, assim como Jonas, Pai. No coração dessa pessoa ainda pode existir lembranças do passado, Pai. Lembranças da infância, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, quebra, Pai. Quebra todas as barreiras que impedem essa pessoa, Pai. Essa pessoa de te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Senhor, enche nessa tarde, Pai. Enche, Senhor, com teu Espírito Santo, Pai. Senhor, visita essa pessoa que está abatido, Senhor, em casa. Senhor, repreende todo sofisma, Pai, da mente.
Você é importante, sim. Jesus morreu por você na cruz. Jesus te ama. Ele vai cumprir o chamado que Ele tem na sua vida. Por mais difícil que esteja a sua caminhada, o Senhor está contigo. O Senhor vai cumprir. O Senhor vai cumprir todas as coisas. O Senhor vai terminar a obra que Ele começou. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Senhor, visita essa família, meu Pai. Senhor, que está em contenda hoje, esse casamento, meu Deus. Em nome de Jesus, Papai. Transforma, Pai. Transforma essa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, que ela possa, meu Pai, nessa tarde, meu Deus, querido, saber que ela é importante, que Ele é importante, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, acalma o coração, Senhor, dessa pessoa que está triste. Senhor, que tem enfermidade na família, Pai. Entra, Senhor, com a cura, Senhor, nessa tarde, nesse lar, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus maravilhoso, Papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.